Fala galera, beleza? Meu nome é Guilherme Lima, eu sou engenheiro de design da equipe Mecon Planalto e hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, o nosso querido ex-competidor e atualmente juiz, Vitor. Pode se apresentar pra gente aí. Opa, boa tarde, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo. Muito prazer, eu sou o Victor, eu sou ex-competidor do F1 Schools Brasil e também do Mundial. Participei durante 4 anos e por 3 equipes e atualmente sou juiz da competição. Fui juiz no último nacional lá em Brasília em 2023 e 23 e também do regional de Santa Catarina. Muito massa. Então, Vitor, para começar aqui o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente como é que você se ingressou no mundo da F1 Schools. Como que aconteceu, se você estudava no SESI e você viu como uma oportunidade de entrar numa equipe de robótica, conta aí pra gente um pouquinho. Uhum. Cara, então, até o nono ano eu estudava em outra escola, né? Não estudava no SESI. E eu acabei mudando pro SESI, pro ensino médio, e lá eu conheci o projeto. Assim, eu sempre fui um cara que sou muito viciado no mundo do automobilismo, praticamente eu respiro gasolina, né? Respiro o mundo do automobilismo, vivo isso, e quando eu vi um projeto, né, que carregava o nome da Fórmula 1, que fazia carros, vi que dava a possibilidade da galera viajar, né? Acho que eles tinham, quando eu entrei, eles tinham recém voltado do Nacional do Rio de Janeiro, que tinha sido o primeiro. É, e ainda mais, eu passei o ano inteiro vendo, acompanhando os mundiais, né, que já tinham acontecido, e eu fiquei, cara, que mundo é esse que eu nunca tinha descoberto, nunca vi, como que isso aí nunca chegou até mim, né? Então, eu fiquei o ano inteiro, cara, incomodando o Kleber, que era o nosso técnico, pra ir, não, quando que abre o processo seletivo, quando que abre o processo seletivo, porque, cara, eu queria entrar a todo custo, assim. E eu participava do clube de robótica. E o Kleber era também o cara que dava o clube de robótica pra galera lá no ensino médio. Então, meio que ajudou até essa conexão, né, entre professor e aluno. E quando abriu, né, as vagas para o primeiro regional, o primeiro seletivo de Santa Catarina, a gente formou a primeira equipe, que na época era a Fenixo, que competiu até 2021, se eu não me engano. E foi assim que eu comecei nesse mundo, cara. Pô, cara, muito massa. E conta um pouquinho pra gente como é que foi o desempenho de vocês com a Phoenix em relação a até mesmo um pouco do processo de evolução da equipe. Como que você viu ali que você, pô, agora eu literalmente entendi o que é o projeto e agora, cara, eu quero sair pro país, quero sair do país, quero competir numa etapa mundial. Então, conta um pouquinho pra gente. Uhum. Cara, quando começou, né, os trabalhos da Fenixo estava acontecendo em paralelo ao Mundial de Abu Dhabi, aquele que a Brazilian Six teve a melhor classificação da história, né, do Brasil. E, cara, eu passava a madrugada inteira, eu acordava 3 da manhã para acompanhar os mata-matas, para acompanhar as corridas, as entrevistas da galera, que eu queria dar meu sangue por esse projeto, sabe? Então, quando começou ali a seletiva regional, tinham acho que 10 equipes de Santa Catarina competindo e a gente não sabia ainda, porque diziam pra gente que era só uma vaga pro Nacional, mas na real eram três. Então a gente acabou passando em segundo lugar nessa seletiva, logo atrás da Spark, né? E assim a gente foi competir um treinamento, né, do regional, que a gente também ficou em segundo lugar atrás da Spark, e foi pro nacional, o primeiro nacional na Bienal lá em Brasília não, né, em São Paulo. E lá, cara, foi mais um período assim de adaptação, eu acho, para conhecer o torneio. A gente tinha a Spark, que já tinha competido, né, um ano no torneio, já sabia algumas manhas, o que que era cobrado, e a gente foi lá mais para descobrir mesmo, ter um primeiro ano de experiências, claro, dando sangue, não desistindo em nenhum momento. E foi um desempenho, eu diria que satisfatório, sabe? Eu diria razoável para bom, porque a gente conseguiu sair de lá com um prêmio que foi o prêmio de pensamento criativo. E ganhar um prêmio assim na sua primeira temporada, eu acho que foi uma grande conquista, além das indicações para pesquisa, desenvolvimento e engenharia. Então, ali eu soube que, cara, o que eu estou fazendo está certo, eu acho que agora eu já tenho a experiência, já sei mais ou menos como lidar com o nacional, lidar com as apresentações, né? A gente nunca tinha tido apresentações com tanta responsabilidade, né? Carregando tanta responsabilidade quanto aquela. E voltamos mais forte pro segundo nacional. Daí já foi o período em que eu tava com a Alfa, né? Acabei saindo da Fenix e fundando outra equipe, junto com mais 3 pessoas.
E aí foi o nosso período de maior alegria, assim dizendo, né? Que foi a classificação para o Mundial naquele nacional que teve durante a pandemia, né? De forma online. Pô, cara, muito massa. E assim, teve a classificação do Mundial durante a pandemia. Foram vocês e a Spark, né? Sim, de Santa Catarina, sim. E a Spark era da mesma escola que vocês, né? Então, Isso, mesma escola. como é que é, assim, tipo, trabalhar na mesma escola que outra equipe de F1 e que, tipo, é uma equipe forte também, é uma equipe referência. Sim. Cara, no começo era quando a Spark ainda não era essa referência, né, a gente tinha aqueles problemas de rivalidade, né. As duas equipes tinham o mesmo técnico, então o Kleber era técnico da Spark, era técnico da Fenix e era técnico da Alpha. Então, pensa na responsabilidade para ele e as 3 equipes querendo mostrar serviço, né. Então, ele é um cara que tem muitos contatos e ele sempre deu as mesmas condições para as 3, mas sempre ficava aquele negócio de uma querer mais que a outra, né. "Ah, um apoiozinho aqui, manda aquele contato para gente". E a gente carregou isso um pouco até acho que o final de 2020, começo de 2021, e quando começou o nacional, ficou um clima muito mais amistoso. A gente começou a fazer parcerias, a trocar informações, relevantes para o projeto, em questão de engenharia, em questão de marketing, começou a fazer colaborações para ir pedir patrocínio, colaborações em marketing, e eu acho que isso ajudou. A Spark já era uma equipe campeã, já ia participar do mundial, que tinha sido adiado, né, na pandemia, que ia ser em Singapura, acabou sendo online. Já ia participar daquele mundial, então já tinha, toda uma estrada que eles tinham andado, que a gente pensou: "Por que que a gente está brigando à toa aqui, né, a gente só está perdendo espaço". Então, foi um período que a gente se aproximou bastante. As 3 equipes eram bem parceiras, faziam treinos junto, às vezes a gente dividia a sala, não só o Kleber, né, mas a gente dividia a sala de treino, então ficava numa discussões, às vezes juntava as 2 equipes para fazer uma discussão junto, e eu achava isso uma coisa muito legal, sabe. Sim, é muito interessante, né? Pô, tipo, no início você tá com uma equipe nova, só que tem uma equipe mais velha da mesma categoria na escola, e só que depois teve essa união que favoreceu vocês, né? E Oh, com enquanto a certeza. parte da classificação para o Mundial, como é que foi essa etapa mundial online? Tipo, a questão das apresentações, de ter que lidar, né, com a distância também, de você não ter a interação com outras equipes é, presencialmente, né, tá lá para conversar com outras equipes, trocar experiência. Conta um pouco, porque, assim, a etapa mundial, eu creio que o online foi literalmente ali o mundial mais que teve menos interação entre as equipes. Foi Uhum, literalmente, por exemplo, não dá pra você saber qual equipe tava mais forte, porque você não sim. chegou lá pra ver um pitch, você não chegou lá pra conversar com a equipe e falar, e aí galera, me conta um pouquinho do projeto de vocês, tudo mais, as inovações. Então, me fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu vivi o mundial online um pouco mais de longe, né, por mais que a Spark estivesse participando dele, ali na nossa escola, eu não acabei não me envolvendo tanto sem ser continuar assistindo, de vez em quando perguntar para eles, então eu não tive toda essa vivência de se realmente foi uma dificuldade, mas eu imagino que sim, porque, dava de ver nítido, assim, na cara deles, na cara do Kleber, o quão, pra ba não é vou dizer que para baixo era o astral, mas o quanto, eles ficaram decepcionados por não conseguir viajar, né, porque, cara, era uma baita oportunidade, a gente ainda não sabia, né, que a gente ia ter 2 equipes classificadas para o outro mundial, e todo mundo estava num clima meio morto, assim, mas de toda forma, as interações que tiveram foi só com o Tom Di, com o Yaemi, né, que eram os apresentadores, e era difícil ver quem estava forte realmente, porque a gente tinha equipes da Austrália, da Inglaterra que sempre dominavam, do nada apareceu uma equipe irlandesa muito forte, que foi a Quinto que acabou ficando, eh, em primeiro lugar, eu acho, nos carros mais rápidos, foi para o pódio, e no final a gente viu a Britannia Red ser campeã. Eu acho que dá para dizer que foi justo, eles eram a escola da mesma escola, acho que da Evolve, que tinha sido campeã no último mundial presencial, então não dá para dizer que não foi justo, mas sim, essa parte de interações decepciona um pouco, né, até porque a gente viveu isso agora em Singapura, a gente sabe a diferença que faz tu interagir com as pessoas lá e o quanto isso é da hora. Sim.
Pô, é muito massa, vai ter interação ali. Ver as equipes, por exemplo, você acompanha, que são equipes fortes, aí você tá vendo o cara ali presencialmente na sua frente, você pode ir lá conversar com ele. Isso é literalmente Sim. outro nível. E a parte do Mundial de Silverstone, que você participou com mais um integrante que era da Alfa, como uma equipe colaborativa, a Volta Racing, como é que foi a experiência de participar como equipe colaborativa e trazer até mesmo o prêmio, é, uma parte para o Brasil, né, e outra parte para a Irlanda. Uhum. Então, conta um pouquinho pra gente a parte da experiência ali, até mesmo a parte de comunicação. Como é que é você se comunicar com essas equipes? Você tinha três membros, eram três da sua equipe colaborativa brasileira? Eram, 4 brasileiros e 7 irlandeses, olha só. Caraca. Então, tipo assim, a parte da comunicação em relação a, pô, como que a gente vai montar o pitch? Ficava só por parte de uma equipe, ou por parte de outra equipe, ou montava uma estratégia e chegava lá na hora. A parte de apresentação também, como é que vocês ensaiavam online? Como é que vocês faziam? Uhum. Cara, os trabalhos da volta, eles foram muito legais, assim, eu acho que foi o período de melhor experiência, assim, da minha vida, que foi o período que eu mais evoluí, tanto como pessoa quanto de conteúdo, assim, né. Eu não sabia falar inglês muito bem, pelo fato de eu ser forçado a todo dia me comunicar com eles em inglês, isso aí ajudou bastante. Mas o começo, assim, foi muito legal. A primeira reunião que a gente teve foi eu, o Kleber e o Valdemar, representando o Brasil, e o Fionn, que era o líder da equipe deles, da Irlanda, que é a Adventon Racing, o técnico deles, que era o Michael Collins, e o Paul Flynn que é o Valdemar da Irlanda. Eh, e foi uma sinergia muito da hora, assim, de começo, porque todo mundo que estava naquela reunião estava com um sorriso no rosto, querendo mostrar que dava para ser uma equipe forte, que dava para brigar por muita coisa. E o Fion mesmo acolheu muito a gente, sabe? Porque a gente acabou dividindo a responsabilidade de team manager, né, de ser o líder de equipe. A gente chamava de co-team manager. Tipo, os dois eram os líderes da equipe. Tinha reunião só dos líderes, a minha e do Fion, e cada um geria o seu lado. Depois passava a situação pro panorama geral da equipe, né? E a gente conseguia assim discutir melhor. Então, todas as decisões que envolviam carro, que envolviam a pitch display, né, que envolviam o uniforme da equipe, que envolvia apresentações, passou por esse sistema. Então tinha um lado dando ideia, tinha o outro lado dando ideia, a gente chegava lá, convergia os dois lados, conversava eu e o Fion, passava meio que não que uma decisão, né, mas um panorama, umas opções para a equipe, e a gente conseguia decidir assim na democracia, né, entre os dois países. Claro que por eles estarem em 7, a gente só em 4, algumas decisões pendiam mais pro lado deles, principalmente por causa que a moeda deles é mais forte. Então a gente mesmo sabia que isso ia acontecer e aceitava, não vou dizer aceitava, mas ficava confortável e confiava que aquilo era a decisão mais acertada, né, para a equipe. Pô, E da competição em si, né, ver eles pessoalmente pela primeira vez foi muito legal. Tanto que foi uma amizade que dura até hoje, né? Tu vê, a gente se viu em Silverstone, ficou o ano inteiro, mais de um ano sem se ver, e voltou lá na Inglaterra chamando um outro de brother lá, sabe? Então, foi muito legal e, claro, sensação maravilhosa que é você levantar um prêmio, né, no Mundial. Subir lá no palco, você ser um indicado para um prêmio já é muito legal. Agora, ser o campeão entre as equipes colaborativas, né, a gente sabe que, claro, não é a categoria principal, você não é o campeão geral, mas é campeão entre um seleto grupo que a Fórmula 1 colocou lá. E ainda assim, não é de se jogar fora, porque a sensação, cara, é muito boa. Todo mundo lá te vendo, a primeira fileira, né, do, das premiações, cheio do staff da Fórmula 1, com chefe de equipe, com engenheiro de Ferrari, com engenheiro de Red Bull, e só muito bom a sensação. pô, cara, muito massa a sua experiência. E agora, já que a gente entrou no assunto experiência, você contou um pouquinho do Mundial, conta um pouquinho como é que foi a gente. Você foi chamado para ser juiz, certo? Uhum, Então, você começou sendo juiz de escrutínio. isso. E como é que é, assim, a experiência de ser juiz, de estar ali conferindo os carros, os regulamentos e até mesmo os carros de uma equipe que você participou? Por exemplo, não necessariamente você conferindo, mas você está ali olhando de relance. Pô, aquele carro ali foi da equipe que eu fiz parte do processo. Sim. E então, é,
Fala um pouquinho aí pra gente sobre sua experiência de Sim. juiz. Aham. Cara, é muito diferente você ser juiz de você ser competidor, né? Primeiro porque você não tem toda aquela interação com a galera e você com alma de competidor ainda, não, quer conversar com todo mundo, mas às vezes você, claro, tem que se fechar e ficar um pouco mais no seu canto, fazer o seu trabalho. Mas, cara, é muito da hora ver ter essas duas visões diferentes, né? De como funciona a competição por parte de quem participa e de quem organiza, né? E de quem julga lá. Então, ver o pessoal entrando nas salas, dava de ver as mesmas caras que eu tive, né? Quando o pessoal tira da caixa, vai pesar 53, eu queria 51. Ah, tá bom, tenta dar umas palavras de conforto para a equipe. E, claro, foi muito legal, assim, essa experiência. Tanto que eu fui de novo, né? Agora juiz também de escrutínio, e daí também dei a apresentação no Regional de Santa Catarina. Mas eu gostei muito, porque é um trabalho assim que todos os juízes de escrutínio eles se ajudam. Então, quando acontece alguma coisa, por exemplo, de alguma equipe que interpretou assim a regra de uma forma muito distinta ou que levantou um ponto de dúvida no juiz, né? Porque a gente tem o benefício da dúvida e ele é para ser usado pelo regulamento. Então, a gente faz uma ponderação, cada juiz mostra o seu ponto, por que que eu acho que essa regra está válida ou por que que eu acho que isso não está válido, e a gente chega num consenso, ou caso contrário, chama a equipe ou espera a equipe enviar uma carta, né, pedindo para rever a consideração da regra, enviando os argumentos dela. Mas a experiência, assim, cara, é muito diferente. Mas ainda é legal porque quem é juiz de escrutínio vai para a pista no dia seguinte, né? E fica lá de juiz de pista. Então você ainda consegue pelo menos ter uma noção dessa atmosfera, que é o principal ponto, né? Que é as corridas da F1 Schools. Mas você prefere ser juiz ou ser competidor? Ah, cara, competidor. Se eu pudesse ser competidor até os 30 anos, eu seria competidor, né? Tanto que hoje na faculdade eu entrei, né, num projeto similar à F1 Schools, que é o Fórmula SAI. Então, praticamente eu respiro, né, esses negócios de equipes de competição. Então, se eu tivesse a oportunidade de ser competidor e mais, e mais, e mais, e mais anos, pô, eu seria infinitamente assim. E, assim, como juiz, você pretende seguir como juiz, assim, né, por um longo prazo? Porque tem, tipo, ser um juiz-chefe, às vezes ali na área da engenharia ou no escrutínio, ou até mesmo, tipo, você foi juiz de escrutínio no nacional e você pretende ser juiz de engenharia. Uhum. Cara, eu pretendo seguir sendo juiz. Para mim, independente da área, acho que o que eu quero mesmo é viver o torneio, continuar vivendo o torneio, independente de ser juiz de gestão de projetos, gestão não, gestão de projetos, de engenharia, de escrutínio, de pista, cara, por mim, independente disso, eu quero continuar vivendo, né? ah, Esse feeling de poder estar no torneio, de ver a galera crescer, de passar por um dia onde a gente passou e por um longo prazo. Eu acho que indefinidamente, assim, só quero continuar mesmo. É teu vínculo, né, com a F1 Schools também. É meu vínculo. E depois dessa primeira experiência, eu acho que eu entendi mais, né, como o juiz deve se portar e como não deve se portar. Que foi minha primeira experiência, querendo ou não, tinha certas coisas que eu ainda não sabia sobre o que era ser um juiz de F1 Schools, que hoje eu já compreendo melhor. Então, pretendo seguir nisso aí sim, por mais e mais anos. Espero ver mais gente seguindo esse caminho também. Pô, muito massa. E assim, a gente teve a classificação, né, da Mecon, teve a classificação pro Mundial, e a gente tava na preparação tudo, só que aí chegou, a gente viu a notícia que você ia competir de novo, ia competir no mesmo Mundial que a gente, competido pela equipe Atlantis. Como é que foi aí essa história? Como que você e o Davi, que era o líder da Atlantis, chegaram nesse consenso de, pô, vamos pro Mundial e vamos competir de novo? Cara, isso foi uma história muito louca, porque eu sempre tive uma ótima relação com a Atlantis. Tanto que a Atlantis, ela se formou por causa da minha geração da Alpha. Não sei se o Davi já te contou essa história ou se ele já Nunca contou contou, não. pra vocês também. Então, a primeira geração da Atlantis, né? O Davi viu um TikTok da Alpha, né? Ele viu o TikTok da Alpha, apareceu nos recomendados dele. E ele ficou, caraca, não sabia que existia esse projeto. Ficou igual eu e tu, né? Que projeto da hora, interessante.
e ele entrou em contato com a gente no Instagram, na DM do Instagram. E a gente marcou uma reunião com ele para explicar o que que era esse projeto, porque ele queria participar, né? Queria formar uma equipe na escola dele. A gente marcou uma reunião com ele para explicar para ele como é que funcionava o projeto, quais são as diretrizes, qual que é o objetivo geral do projeto, quais são as fases. E depois ele voltou querendo mais uma reunião, dessa vez com 6 pessoas e um técnico. Ou seja, ele já tinha pessoas selecionadas e uma equipe pré-formada assim. E coube a gente explicar para a equipe inteira, né, o que era o projeto, e meio que servir como uma espécie de equipe mentora para eles no começo, assim. Então, a minha relação com a Atlantis e com o Davi vem de muito longe, né? Vem desde 2020, 2021, eu acho. Então, quando eles foram campeões, né, do nacional deles e conseguiram a classificação para o Mundial também, acabou que teve uma situação por alguns membros já estarem no terceirão e quiserem focar em vestibular, totalmente normal, né, isso acontece bastante, quiserem focar no vestibular e terem outros planos que não envolvessem a F1 Schools, eles acabaram ficando sem o mínimo requerido, que era de 3 membros, e tava só ele e o Rafael lá, né? Ele e o Rafael, daí estavam em dois. E em dois a gente sabe que não dá pra competir F1 Schools. Primeiro porque é contra as regras, segundo porque seria muito sobrecarregado pra eles. Então, num dia, ele me explicou a situação que ele tava e me convidou pra participar. Eu, claro, aceitei. Mas primeiro eu pedi para ele conversar, né, com o Valdemar, daí ele e o Rafa entraram em ligação com o Valdemar, acho que uns dias depois, explicando a situação, que tinha um ex-participante nacional do SESI, que ia para compor, né, o elenco, porque eles estavam sem o mínimo necessário, e o Valdemar falou, ó, se está dentro do limite de idade e não participou de 2 mundiais, né, que é o que a regra fala, pode ir sem problemas. Então, meio que com essa brecha, aí a Atlantis conseguiu me colocar no jogo de novo e eu tive essa minha última despedida, assim. Pô, cara, assim, ter oportunidade, né, óbvio, de ser competidor de novo, já abraça logo e vai fundo. E, assim, como é que foi esse Mundial pra você, assim, em relação ao trabalho que você fez junto com sua equipe, junto com a Atlantis? Uhum, sim. Cara, Atlantis foi um trabalho, eu diria que muito guerreiro, assim, sabe? Porque é totalmente diferente, eu acho que você ter uma equipe parada durante alguns meses, porque estava sem membro, e depois voltou com 3, do que uma equipe que vem de uma linha, por exemplo, a Evolve. A Evolve também foi campeã com 3 membros. Só que eles vieram meses e meses e meses trabalhando em 3 membros, né? Uma situação diferente. Então, eu acho que a gente correu contra tudo que a gente tinha de empecilho, a gente teve ajuda muito dos familiares, contatos internos assim, para conseguir levantar o máximo de fundos possíveis. Daí a gente conseguiu apoios importantes, assim dizendo, de usinagem, por exemplo, do Senai, que salvou a gente. Conseguimos um orçamento para ter umas peças bacanas, por exemplo, rodas usinadas em poliacetal, que é um material que é muito buscado pelas equipes, todos os periféricos do carro, asas, eixos, de SLS, que não é um material muito barato. Então a gente queria o mínimo para competir em alto nível lá, sabe? E em 3 membros, claro, 3 membros e 3 engenheiros, né? Porque tanto eu quanto o Davi quanto o Rafa era dessa área. Então a gente tentou se organizar de uma forma melhor para ver as áreas de atuações que cada um poderia cobrir. Então, eu acabei ficando com a gestão de projetos também, o Davi com a parte de empreendimentos e o Rafa cuidando da manufatura e auxiliando na engenharia. Então, mas foi uma equipe assim com muita sinergia. A gente não teve nenhum problema em relação a trabalho, em relação a relacionamento, não desistiu em nenhum momento, sabe? Então foi assim. E claro, ver o projeto dando certo, por mais que não tenha sido do nível que a gente esperava, né? A gente tinha um carro que nos testes tinha feito um tempo que seria o suficiente para ser top 15 na tabela de classificação e chegou lá a gente ficou em 33º. Essas coisas acontecem, tudo certo. Foi uma decepção na hora, mas a gente soube lidar muito bem com isso. E depois olhar para trás e ver que não foi fácil chegar lá, né? E ainda assim, sair de lá com muitas amizades feitas, com pessoas que a gente viu de novo, com a oportunidade de ir no paddock da Fórmula 1, de conseguir contatos importantes dentro da Fórmula 1, né? Porque é o sonho de muitos um dia estar na Fórmula 1 também. É o meu, por exemplo. Então, sair de lá com muitos contatos é uma coisa assim que foi muito gratificante. Pô, e
essa parte aí que você citou também do paddock, velho. Nossa, foi uma experiência assim, sem dúvidas única. E como é que foi a parte que eu vi que do nada você apareceu lá com o Enzo Fittipaldi? Uhum. Tipo, você encontrou ele lá, chamou ele, como é que foi? Sim, então, a gente entrou no paddock, né, e começamos a andar pelo paddock de boas, porque acho que tava faltando o quê? Uma hora. Cada equipe, eu acho que tinha, cada grupo de equipes, né, porque eles não levavam só uma, tinha um período, acho que de meia hora ou 40 minutos, se eu não me engano, pra andar pelo paddock e conseguir encontrar quem quisesse e buscar as fotos da sua vida, né. E a gente deu sorte, porque a gente pegou o grupo que ficava de uma hora antes do treino livre um começar até 20 minutos antes do treino livre um começar. Então era o período que estava todo mundo ali na correria, então todos os pilotos estavam passando pela gente. Então a gente andou na frente das garagens, bateu uma foto, encontrou alguns chefes de equipe, tal, bateu as fotos que a gente queria. E quando a gente voltou lá pro começo do paddock, a gente pensou, pô, já vimos tudo que a gente queria, o que a gente vai ficar aqui fazendo mais uns meia hora, se a gente já andou 10 minutos lá pro final. Daí a gente começou a vir um monte de piloto, cara. Passou Daniel Ricciardo, passou Yuki Tsunoda, passou Liam Lawson, passou o Norris, o Piastri, e a gente foi indo com eles, né, em direção aos boxes e batendo foto com eles, porque todo mundo pensa que, os pilotos param de... Não, eles não param pra bater foto, cara. Eles vão andando e você que tem que se meter na frente, pegar o celular, bater a selfie com eles, né? É totalmente diferente. E numa dessas a gente estava indo andando, quando viu a gente já estava na frente do box da Alpine, que eu acho que era o quinto ou sexto box. E quando a gente bateu uma foto, né, na entrada ali do box da Alpine, que um mecânico tinha aceitado bater uma foto com a gente, que é um mecânico famoso no Instagram, eu olhei pro lado, tava lá o Pietro Fittipaldi, na frente do motorhome da Haas. E eu vi e falei, gritei mesmo, Pietro, Brasil, Brasil. E ele olhou, tipo, ele tava de braço cruzado, naquela pose séria, e quando viu o Brasil, ele olhou pro lado ali. E a gente foi caminhando até em direção a ele e começou a contar quem que era a gente, qual que projeto que a gente participava, é, o que que a gente tava fazendo ali em Abu Dhabi não, o que que a gente tá fazendo ali em Singapura, né? E ele ficou, interessante e tal. Aí ele fez a seguinte pergunta, tá, escuta, alguém já levou vocês dentro da garagem hoje? Daí a gente falou não. Daí ele falou, então vem aqui que eu levo vocês ali na garagem da Haas. E isso, assim, faltava meia hora, 25 minutos pro treino livre 1 começar. E a gente entrou, tava os mecânicos preparando o carro, ele falando, aqui é onde ficam os rádios da equipe, aqui é onde fica tal coisa, só não filma ali porque o carro tá sem o engine cover e o pessoal pede para não filmar o motor. Daí a gente filmando ali o carro que tava com o engine cover, né? Daí ele falou, vem aqui na frente, olha o carro e tal. Daí a gente posou ali na frente do carro da Haas, com eu, o Davi, o Rafael e o Pietro ali do lado cara, foi assim uma experiência de, pô, um piloto de Fórmula 1 chamou a gente pra dentro da garagem, não é qualquer pessoa. Pô, massa demais, velho. E assim, é, você teve essa experiência do paddock com os pilotos e tudo mais. Cara, uma experiência assim, eu creio que todo fã de Fórmula 1 assim, pô, é o sonho, velho. Tá vendo os caras aí Não, passando com pela frente. certeza, cara, com certeza. E então, tipo assim, pensar aqui. Uhum. É, então, Vitor, será que você podia, assim, sua equipe já foi indicada quantas vezes à engenharia? Cara, indicado, eu acho que a gente ficou em segundo lugar, foi indicado, né, que são 3 indicados. Em 2020 e na Bienal. Em 2021 a gente ficou em terceiro, mas não teve indicados. A gente que fez uma coletânea das notas também depois para ver quem eram os 3 primeiros, né? Em 2022, eu acho que a gente não foi indicado, mas a gente ganhou pesquisa e desenvolvimento. E foram, dos 3 nacionais que eu participei, foram 2 indicações e um prêmio, envolvendo a parte de engenharia. E você já entrou no projeto sendo engenheiro? Sim, sim. No projeto eu já entrei sendo engenheiro. Eu tive um período ali, né, que eu fiquei, eu acho que 1 mês ou 2 meses aprendendo software, aprendendo Fusion e Flow Design, né, porque o nosso CFD era o Flow Design. E olha só como é antigo, né? Nossa, demais. E para conseguir entender, fiquei um período dando portfólios, para conseguir entender como construir um carro,
quais materiais de estudo eu devia levar em consideração, quais princípios físicos, e aí eu fui começando a me envolver, assim, mais ou menos na engenharia da F1 Schools. E assim, você como que despertou o interesse seu na área da engenharia? Tipo assim, você já entrou na equipe com a mentalidade de, pô, eu quero ser engenheiro, quero construir o carro, ou você já cogitou ir para outra área? Como é que foi que surgiu o Uhum. seu interesse pela área da engenharia na F1 Schools? Sim, cara, eu sempre tive o interesse de ser engenheiro na F1 Schools. Primeiro, por um detalhe que não envolve a F1 Schools, né? Mas quando eu era pequeno, eu queria ser piloto. Daí eu fiz um projeto para tentar começar no kart e acabou não sendo possível. Então, quando eu descobri o projeto, como eu te falei, né, eu fiquei um tempão ali vendo os mundiais dos anos anteriores e eu vi que tinha um negócio que era um projeto direcionado para engenharia, né, para a Academia de Engenharia da Williams, que eles levavam todo ano 10 dos melhores engenheiros do mundial para essa academia da Williams, onde eles davam cursos, davam treinamento e possivelmente você viria trabalhar na Williams, né? É, caso você completasse, passasse por todos os testes, e ganharia uma vaga também na UCL, que é a University College London, que é acho que é a nona ou a oitava melhor universidade do mundo em engenharia mecânica. E com tudo isso, eu falei, pô, se os engenheiros, né, F1 Schools, têm toda essa visibilidade e podem chegar lá, então, se não deu certo como piloto, por que não tentar chegar na Fórmula 1 como engenheiro, né? Então, foi assim que eu entrei com essa mentalidade na F1 Schools. E, cara, na sua visão, como que uma equipe pode ter um bom projeto de engenharia começando do zero? Como que você acha Uhum. que Cara, uma equipe pode se desempenhar bem em todas as áreas de engenharia, seguir o que os juízes pedem e ter uma boa engenharia? Porque, assim, eu tô fazendo essa pergunta para você porque você é referência na área da engenharia. Você sempre teve os interesses, você sempre teve a parte de pesquisa e desenvolvimento, a parte de análise virtual, você sempre foi atrás. Então, eu queria saber, assim, de você, o que que você acha que uma equipe precisa para ter uma boa engenharia dentro da F1 Schools? uhum. Cara, acho que o ponto crucial, assim, o principal, que eu diria que é o número um, curiosidade. E curiosidade não é, e tal coisa, será que eu devo ir atrás? Não é será, vai atrás, sabe? Porque, mano, desde que seja a pergunta mais idiota possível, do porquê que uma roda é importante, sabe? Vai atrás, de saber. Então, quando eu entrei, eu tive muita curiosidade de ver os mundiais dos outros anos. Eu sempre via podcasts relacionados à aviação, relacionados à aerodinâmica, relacionados ao mundo técnico da Fórmula 1. Mesmo que seja uma linguagem difícil, cara, tenta ir atrás. Tenta não, né? Você deve ir atrás, para você conseguir ter um know-how maior. Eu acho que daí o empatado em primeiro lugar, além dessa curiosidade que você deve fazer, é ir atrás de pessoas que foram referências em mundial. Assim, com todo respeito, né, tipo, a qualquer equipe, assim, você não deve ir atrás de qualquer equipe para falar sobre engenharia. Você tem que ir atrás dos caras que estavam lá no Mundial competindo e tiveram uma nota acima de tantos. Você tem que colocar um piso, né, um piso de notas de um Mundial para você buscar suas referências. Então, por exemplo, nossa grande referência aqui no Brasil era o Arthur Paparones, que foi o oitavo lugar lá no Mundial de 2019, com a Brazilian Six. Então, quem que a gente ia pedir ajuda? Ele. Quem que foi o terceiro, quem que foi indicado para engenharia? Vai no Instagram das equipes, vê quem era o engenheiro dessa equipe, e vai lá e busca ajuda desse cara. Então, eu tive muita ajuda do Lawrence, que era um cara da Centurion Racing, que foi terceira colocada no Mundial 2019, foi indicado para engenharia, tá na academia da Williams hoje, ele trabalha na Williams, tá na UCL, tá na equipe de Fórmula SAI da UCL, então é esse tipo de gente que eu ia pedir ajuda, sabe? E eu criei um LinkedIn, outra coisa que é um terceiro ponto, networking, que é muito importante. Eu criei um LinkedIn e, cara, eu saía disparando mensagem para qualquer ser humano vivo que eu via que estava trabalhando em uma equipe de Fórmula 1. Ah, tal, 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 é Head of Aerodynamics da McLaren. Pum, pedi ajuda. Ah, esse cara ele é diretor de sei lá o que na Williams. Pum, pedi ajuda. Ah, esse cara é o maluco que limpa a asa dianteira da Haas. Pum, pedi ajuda. Então, e esperava alguém responder. E numa dessas eu consegui o contato de um engenheiro holandês que na época ele era aerodinamicista da AlphaTauri. Então eu tive muita ajuda dele na temporada que a gente se classificou para o Mundial
para entender o que é um teste de CFD, para entender o que é que eu devo interpretar, para entender como eu devo testar, como colocar as condições de contorno, o que é que eu deveria analisar, quais números são importantes e quais números eu deveria acrescentar, por exemplo, o CFD não dá, mas às vezes ele te dá um valor que você joga numa outra fórmula e obtém um outro valor, que é importante. Então, eu buscava isso também. Para mim são esses 3 pontos, cara, networking, ter um piso de quem você vai pedir ajuda, no mundial, e muita, mas muita curiosidade mesmo, porque sempre vai atrás também, cara, de portfólios de nível alto. Isso você ganha com as ajudas que você pede, né? Porque às vezes o pessoal que você vai buscar ajuda não tem tanto tempo de fazer uma reunião, mas te tira umas dúvidas e consegue mandar prints de portfólio, consegue mandar um projeto, consegue mandar às vezes o CAD de um carro teste que eles fizeram. E isso aconteceu bastante com a gente, sabe? Então, pode acontecer com as outras pessoas também, e eu acho que isso foi o que conseguiu alavancar, sabe, o conhecimento de engenharia. E como que você vê os conceitos de aerodinâmica que muitas equipes aplicam, é, os conceitos que são utilizados na Fórmula 1 e muitas equipes aplicam no carro? Porque, assim, o Uhum. nosso carro comparado com o carro de Fórmula 1, o tamanho, pô, é literalmente uma proporção mínima. E é Sim, muito literalmente diferente. uma miniatura. Você acha que, tipo assim, esses conceitos, eles são literalmente aplicáveis pelo tamanho do carro? Então, certos conceitos sim, mas certos conceitos não, sabe. E isso, claro, vem de fórmulas matemáticas ou às vezes de princípios físicos ou às vezes, como você falou, por causa da escala, que às vezes só não faz sentido ter por causa da escala. Por exemplo, uma asa gigante. Não faz sentido você ter uma asa gigante no seu carro, você vai causar mais arrasto. As asas da Fórmula 1 são gigantescas, né, as traseiras e as dianteiras. Então, certos princípios não se aplicam, mas certos princípios se aplicam. Então, por exemplo, o que eu vi muitas equipes buscando nesse último mundial e já vinham buscando ao tempo, é você tirar os rear pods do carro e trabalhar totalmente o underbody, que a gente chama de undertray, né? Na Fórmula 1 e na Fórmula Psyche, que é a parte de baixo do carro, o assoalho, o difusor, essas partes do carro. E muitas equipes exploraram isso, buscando o efeito solo para tentar usar o princípio de Bernoulli, efeito de Venturi, para maximizar a velocidade e o fluxo embaixo do carro e assim obter um desempenho melhor. E muitas conseguiram, acho que quem levou isso ao extremo foi a Quintolux, que eu te falei que foi o carro mais rápido de 2021. Eles tiveram outra equipe, né? Quando você vai, acho que quando você é top 3 no Mundial, se eu não me engano, você não pode voltar com o mesmo nome, mas sua escola pode voltar, né? Tipo assim, se a Spark fosse campeã, os membros e a equipe Spark não poderia voltar, mas a Alpha, por exemplo, poderia voltar, sabe? É da mesma escola. E nisso teve outra equipe, que é a Vortinova, que usou a base do carro da Quintolux e melhorou alguns pontos. E, cara, você vê uma equipe que tinha um eixo que parecia muito um conjunto de suspensão de Fórmula 1. É, deixa eu lembrar qual equipe. Era uma alemã, que foi quarto lugar no Mundial de 2022, a Sonic Boom. Tinham um princípio, o eixo teste deles usava molas, sabe? Molas de amortecedor, molas para reduzir um princípio físico de vibração que eles identificaram, sabe? Então tem coisas assim que são aplicáveis, mas você tem que ponderar muito por causa da escala e por causa se vai acrescer muito peso, que a gente sabe, né? O principal fator de desempenho na F1 Schools hoje é o peso do carro. Não adianta você ter a melhor aerodinâmica da história da F1 Schools com 58 gramas e chega lá um carro com 50 gramas baixo faz o mesmo tempo que você, às vezes um pouco melhor, sabe? Mas é essa ponderação. Certas coisas dá sim de aplicar e certas coisas só não vale a pena mesmo. E essa parte de, por exemplo, alguns conceitos que eu identifiquei que não vale a pena colocar no carro. Você acha que é interessante documentar isso como, tipo, falando literalmente? Esse conceito da Fórmula 1 não é aplicável no carro, eu testei. Por quê? Por causa da proporção dele. Você é literalmente muito direto nessa parte nas documentações. Sim, com certeza. Isso na real é conceito de design, né? Conceito de design não precisa ser só o que você aplicou no seu carro. Ideias que você teve e você descartou, mas tem um motivo para ter descartado elas, isso aí é validação. Então, isso aí precisa estar no portfólio, em conceito de design. Tanto que a gente colocou, acho que 3 conceitos no nosso portfólio, que do Mundial agora em Singapura, né? Que a gente não usou no carro final,
mas que os juízes pegaram o nosso portfólio, leram e falaram, cara, interessante que você documentou o que que não deu certo também. A gente gosta disso. Então, é palavras de juiz de mundial, né? Que eles gostam de ver as equipes não apenas colocando no portfólio delas o que deu certo, porque nenhuma engenharia é perfeita. Você não chega e faz um carro, testa ele e fala: Meu Deus, esse carro vai competir no Mundial e vai fazer eu quebrar o recorde. Nunca é assim. Você precisa de um processo e nesse processo tem várias escolhas que você deve fazer. Eu acho que você tem duas palavras que definem engenharia: é processo e escolha. Então você faz as suas escolhas com base nos testes e consegue ter evidências, sabe? E isso é muito importante. Foi esse mais um episódio do MacCast junto com nosso ex-competidor e atualmente juiz Vitor Medeiros. Eu fico muito grato, Vitor, por você ter aceitado nosso convite. Então, se você quiser dar uma finalizada também. Claro, cara, eu agradeço muito pelo convite. Acho muito interessante essa iniciativa de criar um podcast de vocês. São poucas equipes no Brasil e no mundo que fazem isso, não só para elevarem o marketing, né? A gente sabe que isso é o princípio número um, mas para conseguir compartilhar o conhecimento para outras equipes também que virem o episódio. Então, acho isso muito interessante. Agradeço aí pelo convite e espero as próximas experiências aí. Nos vemos em Brasília. Tamo junto, Vitor. Até a próxima. Nos vemos em Brasília. E esse foi mais um MacCast. Valeu, galera. Tamo junto.